Bom, então, pessoal, vamos começar agora com a nossa videoaula de desenvolver requisitos do sistema, né, dando continuidade aí ao trabalho que a gente está fazendo. Bom, só relembrando, né, a gente está aqui no nosso processo de Scrum, então nós estamos na fase de iniciação, onde a gente já viu o documento de visão, a gente já fez as personas, já fez as histórias dos usuários, e agora a gente vai passar aqui para o desenvolvimento de requisito, documento de arquitetura, para enfim a gente poder ter os Product Backlog, para realmente começar o nosso sprint aqui, né, continuar com o nosso processo de Scrum. Bom, lembrando que a gente está usando o método iStarThinkBot, que é o quê? Né? É levantar necessidades, desenvolver requisitos de cliente e produto, desenvolver, analisar e validar o protótipo, e se houve mudança de requisito a gente retorna, senão a gente continua desenvolvendo o sistema. Tá? Então vamos fazer uma pequena revisão, né? Tá bem rapidinho. Então a gente começa com levantar necessidades, onde eu vou entender, né, começar a entender o meu problema, ou o que eu vou desenvolver, e eu gero o documento de visão aqui, né, com tudo que eu estudei a respeito do sistema que eu vou desenvolver. Em seguida, a gente vai começar a desenvolver os requisitos de cliente e produto, né? Então vamos lá começar a entender melhor. Então, pessoal, continuando aqui, a gente tem a parte de como, vamos fazer uma revisão, né, de como é que é a parte de desenvolver requisitos. Então, a gente já fez a parte de criar personas, né? Então, onde a gente lá montou lá quais são os envolvidos, quem são as pessoas que estão, né, relacionadas com o que a gente quer fazer, e aí criou-se os documentos de persona. Depois disso, a gente veio aqui, né, a gente já sabe o que, que a gente quer resolver, o que, que a gente vai resolver. A gente já sabe quem são as pessoas que estão envolvidas nisso, né, nessa solução. Então, agora nós vamos pensar em como é que a gente pode resolver isso, né, como é que a gente vai montar isso. Então, para isso, a gente monta a matriz de posicionamento e aquele mapa mental, para levantar e escolher as ideias. Né? Bom, daqui a solução pode ser um jogo. Se ele for um jogo, a gente vai por toda a parte aqui de como desenvolver um jogo, né? Tá? Como essa aula não é para ver a parte do jogo, então a gente vai continuar aqui, né? Sem ser um jogo. Então, não é um jogo, eu vou fazer o quê? Eu vou levantar o requisito do sistema. O que é o requisito? São as funcionalidades, principalmente os requisitos funcionais, né, do meu sistema, e aí eu vou fazer isso na forma de história de usuário, tá? Que é o que vocês fizeram até aqui. Bom, dessa história do usuário, se você for fazer um chatbot, tá? Que foi resolvido fazer aqui, né? Tá? Se for um chatbot, a gente vai para montagem do chatbot. Tá? Como não, a gente também não está vendo a parte do chatbot, não é chatbot, então a gente vai para a parte de analisar e validar o requisito, que é o quê? Passar a história do usuário para o modelo de caso de uso. Tá? Então, a gente vai ver agora como é que é analisar e validar os requisitos. Então vamos lá. Qual que é o objetivo de analisar e validar requisito? O objetivo é definir as funcionalidades do sistema em alto nível a partir das histórias do usuário, a fim de elaborar o planejamento do Product Backlog. Definir o que será tratado pelo sistema e o que será tratado fora dele. Definir quem e o que interagirá com o sistema. Quais são as técnicas, diagrama de caso de uso, e quais são os artefatos gerados. O relatório sintético de caso de uso, o mapeamento das histórias do usuário para o modelo de caso de uso. Aqui nesse caso, gente, o artefato realmente principal que eu preciso ter, né, no mundo real, é o relatório sintético de caso de uso. Mas, para fins didáticos dessa disciplina, eu vou pedir para vocês o mapeamento das histórias de usuário para modelo de caso de uso, para eu saber como é que vocês fizeram este mapeamento, tá? Para ver se realmente, né, vocês entenderam o que é para olhar na história do usuário e dele tirar o caso de uso, né? Não é assim, esquece tudo que eu fiz até agora, né? Vamos fazer tudo de novo. Tô até falando isso para vocês porque no passado, né, quando eu trabalhava lá, quando eu aprendi o diagrama de fluxo de dados do DFD, basicamente o que eu fazia era o seguinte, eu montava o DFD e depois quando ia para a codificação, implementação, projeto, eu basicamente esquecia tudo que eu tinha feito lá e partia meio do zero para a implementação. Aqui eu quero mostrar para vocês que não tem isso, a coisa é contínua. E tudo depende uma coisa da outra. Então, por isso que eu preciso ter essa certeza, né, de que vocês realmente utilizaram
Na verdade, não é saber se vocês utilizaram, é saber se vocês entenderam essa dinâmica, né? Que é bem mais fácil a gente montar o relatório estético de uso a partir da história do usuário, né? E não esquecer a história do usuário e começar tudo de novo, né? Tá? Que é bobeira fazer isso. Mas vamos lá.